Boa tarde a todos. Eu sou subtenente Adneia, sou psicóloga, trabalho na polícia há 30, entrei na polícia em 1984. Apesar de não ter essa aparência, né, de 53 anos. E para mim é um grande prazer estar aqui, principalmente falando de um tema tão importante para todos nós e que durante muitos anos ficou escondido embaixo do tapete. Apesar das cenas serem bastante fortes, nós temos ali a exposição do Sargento Garritano, mas é impossível não mostrar essa realidade. Até porque a gente precisa conhecer a realidade para poder trabalhar em cima dela. E eu trouxe hoje um pouquinho mais de informações acerca da realidade dos feridos da Polícia do Estado do Rio de Janeiro. Espero sensibilizá-los para a importância da união dos esforços para conseguirmos transformar essa realidade que é tão dura, vivida no esconderijo. E, para isso, eu vou contar também com a presença, ao longo da minha apresentação, de pessoas importantíssimas que vão trazer uma realidade para que vocês possam conhecer e nos apoiar nessa transformação. Bem, ao longo desses 3 dias, muitas pessoas falaram com relação às estatísticas. A cada 2 dias, um policial é vitimado. Ou ele é morto, ou ele é ferido. Temos cerca de 3.500 mortos em 25 anos. E isso reflete num resultado de 7.000 órfãos. É um número absurdo. Isso é chocante demais. Se nós pensarmos nesses órfãos, vamos ter aí desdobramentos muito maiores. Quando o acidente ocorre na vida de um policial, várias outras pessoas são afetadas. E, infelizmente, isso não é mensurado. E por isso eu trouxe para os senhores e senhoras o tema E Depois da Guerra, que é de extrema importância nós também, além da estatística, conhecermos esse cenário posterior ao momento da guerra. Ele impacta muito ainda na nossa corporação em vários setores. E essa população, pensar em saúde para essa população é muito importante que consigamos trabalhar em rede, porque o conceito de saúde é o bem-estar físico, mental e social. E, infelizmente, a gente não tem ainda essa prática de um trabalho em rede. Nós temos, na dimensão física, porque eu estou com dificuldade da leitura dali do leitor, mas não tem problema nenhum, não. Essas sequelas físicas, algumas temporárias e outras permanentes, elas impactam na dinâmica psicológica e social. E quando nós falamos em sequelas físicas, não necessariamente... Não entendi? Pode ser. Não necessariamente uma sequela pequena significa pouco importante. Obrigada. Considerando os aspectos psicossociais, muitas vezes uma sequela pequena, num ambiente onde o policial tem uma rede menos favorecida, ou ele tem uma dinâmica psicológica mais comprometida, essa pequena sequela pode se tornar um grande problema para esse policial. E muitas vezes nós vemos uma avaliação de que o ferimento do policial foi só um tiro, e que aquele tiro não afetou nenhum órgão importante. Para nós conseguirmos melhorar esse cenário, é muito importante nós avaliarmos as 3 dimensões.
onde esse policial convive, qual é a rede social de apoio que ele tem, e ouvi-lo para entender qual é a sua dinâmica psicológica. Com relação à dinâmica psicológica, nós percebemos que a identidade é extremamente impactada. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma expressão muito comum: somos todos sangue azul. Quando nós entramos no Cefap, aqui eu tenho alguns alunos, inclusive alguns alunos meus, eu dou aula de psicologia no Cefap, eu percebo muito que todo mundo faz uma transfusão de sangue quando entra na escola. E isso não acontece só no Rio. Conversando com o sargento Antônio, se eu não me engano, ele declarou que para ele foi muito chocante ter saído das fileiras porque ele se via completamente policial. Eu falo um pouco isso no documentário, que a nossa identidade ela acaba se transformando ao longo do nosso curso e ao longo da nossa permanência na instituição. E tirá-lo da forma como acontece, de uma forma tão repentina, isso transforma essa identidade. É de extrema importância que a gente pense numa possibilidade de incluí-lo. E, nesse momento, há também as perdas de vínculos sociais importantes. Um policial vitimado, muitas vezes, perde a sua rede social de relacionamentos e acaba ficando isolado de todos. O isolamento social, por si, acaba gerando também um comprometimento na sua reabilitação. É muito comum nós conhecermos casos de policiais que, posteriormente ao momento do acidente, eles não têm relação mais com ninguém, nenhum grupo social. Isso acaba piorando a saúde e a qualidade de vida dele e do familiar. Com relação à dimensão social, é importantíssimo que a família também seja avaliada. Existe uma necessidade estratégica de perceber e ter uma dimensão de quão aquele grupo e aquele sistema está afetado. No nosso trabalho junto aos feridos, eu faço esse trabalho desde 2009, quando o coronel Mário Sérgio era o comandante-geral, a coronel Viviane era a diretora da assistência social, e aí, observando, nós conseguimos detectar diferenças entre policiais feridos que tinham um comportamento diferenciado, mais positivo, uma autoestima mais elevada. E aí quisemos conhecer o que seria o fator motivador para essa transformação, para essa mudança de comportamento. Alguns declararam que faziam esporte, outros estudavam. E a gente percebeu que essa dinâmica social, essa rede social, realmente promovia a resiliência dessas pessoas. E foi nesse ano que nós conseguimos criar um projeto chamado Renascer, Servir e Proteger, que o coronel Biratã fez a referência. E, na época, a coronel Aziza também estava lá, ela está aqui à frente, balançando a cabeça. E foi importantíssimo, porque, desde 2009, nós estamos com essas ações e vemos realmente um reflexo positivo na vida não só do policial, mas também do familiar. Já que, considerando essas 3 dimensões biopsicossocial, a gente entende que o projeto ele acaba influenciando positivamente no equilíbrio desses 3 fatores. Bom, eu gostaria agora de falar um pouquinho com relação à família, da necessidade de acompanhar a família do policial ferido. Talvez não tenhamos a dimensão do que seja quando o policial morre ou quando ele é atingido. E, para ilustrar, eu vou pedir o apoio de 2 representantes da família do sargento Lordelo. É o Ian e o Iago, por gentileza. Eles têm 19 anos e eles vão ler um texto que o Iago produziu
por vontade própria. Eu costumo ouvir muito o que a pessoa deseja fazer para retratar aquilo que ela sente. Penso que a audição, a escuta ativa, é a melhor ferramenta para a gente encontrar o caminho. E por isso eu achei importante trazê-los. Ter um pai presente é algo simplesmente maravilhoso. E quando você tem, não imagina que isso pode ser tirado de você repentinamente, da forma mais trágica possível. Fica um grande vazio. Meu pai, Flávio Figueiredo Lordelo, era muito presente. Ainda que chegasse exausto, com a cabeça cheia de viver os problemas do trabalho, apesar de todas as adversidades, sempre nos dava amor. Era no seu abraço que tínhamos o nosso carinho. O seu sorriso era nosso conforto e segurança. O momento da perda, com certeza, foi o mais difícil, pois você nunca imagina ter o seu maior refúgio tirado de você da forma que foi. Totalmente inesperado e doloroso. Eu e meu irmão, na época, tínhamos 14 anos, e nossa irmã caçula, 8. Ela era muito frágil para suportar tanta dor. Os dias eram muito difíceis, e de alguma forma não sabíamos como reagir diante do que vivíamos. E todos os dias nós brigávamos. O descontrole em casa era grande. Não sabia como explicar a nosso irmão por que daquilo tudo ter acontecido. Acreditamos que ela foi a pessoa que mais sentiu a perda do pai, porque a partir daquele dia, ela também ficou bastante agressiva e não conseguia expressar a falta que sentia dele. Além da dor psicológica, surgiu o problema financeiro e as contas começaram a juntar. Naquela época, nós não sabíamos muito bem o que fazer, e com a demora da pensão, minha mãe se viu sozinha para criar 3 filhos. E ainda em estado de luto, teve que correr atrás e trabalhar, para não deixar passando necessidades. Ainda abalada, pegava qualquer serviço para nos sustentar, e não deixou faltar nada. Mas, apesar de tudo, ainda com todas as dificuldades, ela conseguiu. Hoje, eu e meu irmão temos 19 anos, e minha irmã caçula tem 12. Ainda é difícil conviver com o vazio que ele deixou, mas precisamos seguir em frente. Temos muito orgulho de estar aqui hoje, contando a nossa história do nosso pai, Flávio Figueiredo Lordelo, um herói do Rio de Janeiro. Só conhecendo o cenário, eu acredito que a gente possa efetivamente realizar um trabalho. Infelizmente, pelo desconhecimento desses detalhes que estão ainda embaixo do tapete, a gente deixa de realizar algumas ações importantíssimas, não só para a saúde da família, mas para a saúde da tropa. Penso eu que um policial que está nas ruas hoje, e quando ele percebe que existe uma família de um policial morto, que tem um atendimento integral, ele se sente motivado a continuar. Então, senhores e senhoras, cabe a nós todos o papel que nós precisamos desempenhar na saúde integral dessas pessoas, no aspecto psicológico, social e físico. Esse trabalho precisa ser integrado. A gente ainda não tem a prática de realizar essas ações em rede. O que nós vemos são muitas ações ainda estanques e algumas sem uma avaliação. Penso também que é importante que a gente consiga avaliar a complexidade do sistema e não só a complexidade de um ferimento. Por mais que aquele ferimento nos pareça inofensivo, esse policial pode estar dentro de um espaço social extremamente frágil e estar com a sua dinâmica psicológica extremamente abalada. E se nós continuarmos agindo assim, as pessoas que estão lá fora vão desistir.
Opa! Deu um... Aí, para cá. E uma das ferramentas que nós acreditamos que seja efetiva é a promoção de resiliência. O termo resiliência é um termo que veio da física, que significa a capacidade de uma matéria conseguir suportar a pressão e voltar à sua forma. Algumas pessoas são extremamente resilientes. No nosso trabalho, eu conheci algumas. Conheci um tetraplégico que, por maior dificuldade dentro do seu espaço social, ele tem uma rede social bastante prejudicada. A dinâmica psicológica desse policial é extremamente positiva. É impressionante. Lembrando desse tripé biopsicossocial, eu avalio que ele seja uma das pessoas que tenha mais raça em viver e em realizar coisas. É impressionante. Todas as vezes que eu converso com ele, eu percebo que ele sempre tem uma solução para um problema que surgiu. E olha que não são poucos os problemas. Ele tem uma rede social muito pobre. Ele só conta com uma pessoa. E essa uma pessoa está exaurida. Ela não consegue fazer mais nada, a não ser cuidar dele e reclamar. Mas essa reclamação é reclamação de pedido de socorro. Difícil. Então, senhores, é importante que nós tenhamos essa rede funcionando para a promoção da resiliência. E a promoção da resiliência ela é possível com algumas iniciativas. E o esporte é uma ferramenta perfeita que consegue promover resiliência, e vou aqui desenvolver para que vocês consigam me acompanhar e entender essa dinâmica. O projeto Renascer, Servir e Proteger foi criado em 2009, como já falei anteriormente, e, na época, o coronel Mário Sérgio, que está aqui presente, era comandante-geral. Ele nos deu todo o apoio, a gente conseguiu incluir alguns policiais numa viagem louca que nós fizemos a Caçador, para uma competição de handebol em cadeira de rodas. Foi uma primeira experiência que nós fizemos, sem nenhum recurso material, porque foi uma coisa criada de última hora, e aí a Coronel Viviane buscou uma estrutura básica e nós fomos. E foi extremamente positivo, porque ali eu consegui perceber que a interação e a troca de experiência entre aquelas pessoas com diferentes tipos de situações sociais, com diferentes dinâmicas psicológicas, com diferentes tipos de limites físicos, a integração curava a alma, fazia com que o outro pudesse trazer a sua experiência, e aquilo era bom para todo mundo. E aí começamos a observar o quanto o esporte funcionava nessa direção. Para promover a resiliência, é importante que o veterano amplie a sua capacidade de reconhecimento da verdadeira dimensão do problema e estabeleça metas para a redução dos seus limites. Então, normalmente, no espaço de prática esportiva, que é no Centro de Educação Física em Sulacap, coordenada pelo Tenente-Coronel Henrique, hoje, a época que criamos o projeto era o Coronel Aurélio, inclusive ele ainda que esteja na reserva remunerada, ele ainda trabalha no projeto, tamanho seu amor pelo trabalho. Nós vemos nesse espaço que o policial, quando chega, ele está num momento de isolamento, ainda elaborando o seu luto. Normalmente, nós temos uma prática de ir buscá-lo com outro cadeirante que tenha mais autonomia, para que ele já comece, a partir daí, perceber que existem possibilidades reais dele ter mais autonomia.
É muito comum as pessoas que estão isoladas não conseguir perceber que o limite dele é muito menor do que o que ele está vendo. E quando ele chega e percebe que tem um policial dirigindo um carro, que normalmente eu vou de carona com eles vão dirigindo o próprio carro. E aquela troca é riquíssima. E aí eles vão trocando, falando sobre sexualidade, falando sobre dirigir, falando sobre marca de carro, e o universo parece que ele tem uma outra dimensão. Mostrar que existe um limite desconhecido a essa pessoa que está isolada é promoção de resiliência. E é importantíssimo que nós tenhamos essa sensibilidade de mostrar isso através do exemplo do outro, que já alcançou uma autonomia maior. Uma outra forma que nós vemos em promoção de resiliência é possibilitar que ele reconheça as possibilidades de enfrentamento das suas limitações. Então, essa história de levar um motorista dirigindo o próprio carro ou incluí-lo pelo esporte, nós estaremos fazendo esse tipo de ação. E aí eu vou colocar aqui um vídeo. Olha o som. Marcos, me ajuda aí com o som. Tem uma dupla ali, o MM, lá atrás. O som, Marcos, por favor. São Paulo. Lá, eu e os demais participantes tivemos a oportunidade... Volta, por favor, o vídeo. Senhoras e senhores, sou o soldado Alexander, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Sou biamputado dos membros inferiores. Do dia 5 a 11 de maio de 2019, eu tive a oportunidade de participar do 2º Camping Militar Paralímpico, que fica no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Lá, eu e os demais participantes tivemos a oportunidade de conhecer diversas modalidades adaptadas. Mas eu queria ir um pouco além do esporte, porque nós sabemos que esporte é saudável. Mas conviver por uma semana com aqueles militares e conhecer a história de cada um de superação, para mim foi incrível. Eu queria dizer que aquele que tiver a oportunidade de ir nos próximos, vão porque lá pode estar a oportunidade de mudança na vida de vocês. Queria agradecer as pessoas que insistiram para mim participar, porque a princípio eu também não queria, e queria agradecer ao Tenente Cavalli, que nos recebeu no centro e conduziu o camping com maestria. Então, muito obrigado. Esse é um exemplo que eu fiz questão de trazer, até porque nós temos aqui, no momento posterior, o Tenente Cavalli, e que é muito, muito querido pelo nosso grupo. Hoje nós temos, além do projeto Servir e Proteger, essa parceria com o Comitê Paralímpico, representado hoje pelo Tenente Cavalli, que vai falar daqui a pouco, e que é uma transformação, é uma promoção de resiliência mesmo. Eu ainda não tive que não tivesse um relato disso tudo que nós estamos falando aqui, de que eles perceberam que o limite dele é muito menor do que o que ele imaginava, de que hoje ele tem uma perspectiva de futuro, de que hoje ele tem um plano, ainda que ele não siga a atividade física, ele está ali vendo possibilidades. Ele está ali sendo incluído, ele está ali sendo reconhecido como ser humano. E a família agradece. Tudo que nós fazemos pelo ferido vai, com certeza, influenciar positivamente ao sistema familiar. É um sistema. Se alguém desse sistema adoece, tudo mais adoece também. E eu fiz questão de trazer esse vídeo justamente para, posteriormente, o Tenente Cavalli vai falar sobre o trabalho do Comitê Paralímpico, então não vou me estender, porque ele vai explicar com detalhes. Mas é uma parceria extremamente rica para nós. Opa! Bem, muito importante também que haja a aceitação incondicional do indivíduo enquanto pessoa, principalmente pela família e colegas do trabalho.
Outras ações que estão para além do esporte também são importantes. Incluí-lo em eventos cívicos dentro da instituição. Quando eu falei lá que o nosso sangue é azul, se nós estamos afastados, o nosso sangue começa a não pulsar mais. E quando eles são incluídos, o sangue volta a pulsar de novo. E eles sentem orgulho por isso. Então, aqui nós temos vários eventos que nós realizamos ao longo desses anos. O Coronel Cajueiro é uma pessoa que tem muito essa preocupação, né, de... Aqui foi um evento cívico, se eu não me engano, 7 de setembro. Aqui foi a Feira de Segurança de Armas, né, a LAAD. Esse evento foi um evento posterior ao evento cívico. Nós fizemos um churrasco dentro da Diretoria de Assistência Social. Aqui a família do nosso colega Elias Camilo. Então, todos esses momentos são extremamente importantes. Se vocês tiverem oportunidade de trazê-los para dentro do quartel, convidá-los, é importante. O Alexander fala assim, as pessoas insistiram para eu ir, porque ele, afastado, ele não tem ainda a visão do que pode ser para frente. A produção desse tipo de vídeo também é importante. Essa semana eu enviei esse vídeo para um colega que está excluído, ele está se isolando, em estado depressivo, e a família pedindo socorro. Esse vídeo, com certeza, vai ser uma sementinha. Já houve caso em que nós fomos visitar o policial, ele fingia que estava dormindo para não nos ouvir, porque ele estava com muita dor emocional. Mas teve um dia que ele passou um WhatsApp, nós temos um grupo de WhatsApp, até vou falar um pouquinho depois, eu tenho que falar rápido, porque só tem 3 minutos. E ele um dia mandou uma mensagem, acordei. Então, esse acordei para a vida. E ele hoje está conosco fazendo esporte. É um dos que está na foto lá atrás. Então, não desista deles. Não desistam, por favor. Com certeza, ele um dia vai voltar. Ou vai vir, vai olhar e vai seguir seu caminho, como aconteceu com tantos outros. O importante é que a gente consiga fazer com que ele viva novamente. E a gente está fazendo não só pelo policial, mas pela família do policial e pela tropa. Isso é valorização profissional. Bom, é fundamental construir uma rede social de apoio que permita o desenvolvimento de condutas resilientes. Esse foi um caso que houve a participação de vários setores internos. O Centro de Educação Física abriu espaço para esse policial, que é o Vaz. O Vaz ele foi resgatado pelo Cabral, que está aqui. No primeiro dia foi emocionante, porque o Vaz sentado na plateia, quando o Cabral subiu para receber a premiação, ele gritou, meu herói! E a gente que sabe da história, a gente se emociona. Vários setores estão envolvidos nesse acompanhamento, nesse apoio. Aqui ele está sendo atendido pela Rede Saúde, pela Odontoclínica. Aqui foi no início, o Vaz ele era um garoto extremamente vaidoso, cuidava do corpo. Depois do acidente, ele levou um tiro na cabeça e perdeu, ficou com deficiência visual bilateral. E essa deficiência machucou bastante, porque ele era fascinado por filmes. E a gente sabia que ele também gostava de ler. E aí, um dia, uma das colegas, indo numa feira tipo Reacess, essas feiras que fazem trabalho de mobilidade, produtos de acessibilidade, ela descobriu que existia um óculos, e esse óculos da Orcan, uma empresa israelense com uma tecnologia que permite a leitura de textos, a identificação de cores. É bem interessante. E aí esse óculos custava cerca de R$20 mil. Coronel Cajueiro, mais um outro, Coronel Frederico, não sei se ele está aqui. O Coronel Frederico estava lançando um livro sobre as UPPs.
Ele doou uma quantia de R$10.000, somou uma vaquinha online e mais o grupo das esposas da Associação Somos Todos Sangue Azul e adquiriram esse óculos. Isso foi um resgate importantíssimo, não pelo óculos, mas pela sensibilidade de trazê-los de volta. Isso aqui eu trouxe para vocês entenderem como impacta na tropa quando o policial é ferido. O sargento Viana, ele está aqui dentro, aqui, por aqui, então, onde está o Viana, está aqui na frente. Está aqui na frente, não pode ficar, Viana, eu já vou te chamar. E o Viana é um policial extremamente admirado pelos companheiros. Ele sofreu um acidente também de trabalho, levou um tiro, perdeu uma visão e ficou bastante debilitado. Mas o Viana teve uma rede social de apoio fantástica, que é a família. Ele ficou, durante um período, internado no hospital, e essa foto... Opa, fiz errado. Essa foto foi 2 meses depois de internado, ele sendo recebido pelo filho. Aqui, uma faixa, dando boas-vindas ao retorno dele ao lar. E esse acolhimento fez uma grande diferença para ele. Ele se sentiu pertencido, querido, cuidado. E é isso. Eu vou colocar agora um áudio, por favor. Marcos, você pode colocar um áudio para mim? A ocorrência aí, ela tem uma dedicatória. A dedicatória dessa ocorrência vai para o sargento Viana. Está sempre fazendo contato comigo, com o Castro, para a gente manter o padrão que a gente tinha. Quando ele estava aqui na rua, a gente estava sempre conversando, sempre ensinando um ao outro. Então eu quero dedicar essa ocorrência para o sargento Viana, nosso eterno comandante, entendeu? Nosso eterno exemplo de todos, o maior combatente da criminalidade que eu conheci. O cara mais disposto para o serviço, com mais condições de fazer, incansável. Quero dedicar isso aí para ele. Quero que esse áudio chegue nele e saber o quanto que ele é importante aqui pra gente, entendeu? O quanto que ele é o nosso herói, entendeu? O sargento Viana, libidinoso. Essa ocorrência é dedicada para ele. Viana, fica em pé, por favor. O que faz agora? E o que faz agora? O Viana se sente hoje querido e amado, mas ele é um profissional raçudo, ele é um profissional com sangue azul pulsando nas veias. Isso é fantástico. E a porta da nossa casa continua aberta para o sargento Viana e sempre estará, porque a gente tem um lema, o Coronel Cajueiro criou um símbolo. Eu acho que eu não tenho ele aqui. Eu não tenho aqui. É o símbolo que o sargento não, perdão. É o símbolo que o artista Camacho fez e está lá na porta, na entrada, aliás, aqui do saguão do evento. Então, é importantíssimo que a gente tenha aí esse compromisso. Eu acho que não é nem... Às vezes a gente fica dividindo nossos papéis, né? Eu sou assistente social, eu sou psicólogo, eu sou médico. Acho que, na verdade, a gente é gente e a gente precisa acolher as pessoas como gente. É isso. Opa. Não está indo agora. Estou apertando aqui, não está indo. Foi. Ai, não, tem que voltar. Bom, eu vou pedir agora a presença no palco de 3 pessoas, não, 4, 5. Sargento Santa Rosa, por gentileza.
Cabo Cabral, Sargento Fávaro, Sargento Lopes, Sargento Viana, por gentileza. Por favor. Você quer o microfone? O Sargento Santa Rosa, ele é hábil demais nas palavras. Ele escreve primorosamente. E ele vai nos brindar com um texto fantástico que eu gostaria muito que as outras polícias levassem para os seus feridos. Então, eu vou deixar aqui por conta agora dos protagonistas desse trabalho. Posso falar uma palavra primeiro? Pode. Boa tarde a todos. Vocês me desculpem se eu vier a gaguejar um pouco. Não estou acostumado a falar para tanto de gente. Eu sou o Sargento Santa Rosa. Em 2015, ao evitar um assalto a uma carga de cigarros, eu fui ferido por um tiro de fuzil na perna e, como a Subedneia falou aqui anteriormente, a gente pensa que é o fim de tudo, mas eu sou descendente de nordestino, sou carne de pescoço, e eu falei que eu não ia deixar que a amputação de um membro me colocasse de joelho para sempre. Então, eu pensei o que é que eu faria depois, né, com tamanha vitalidade que eu tinha, mas sem um membro, de cima de 2 muletas. Eu pensei que eu poderia, pelo menos, ajudar nesse resgate dos colegas, como a Subedneia falou. E nessa tentativa eu acabei sendo resgatado pela maioria deles. Quando eu ainda me formava, o Sargento Fávaro tinha sofrido um acidente, eu fiquei sabendo a história dele. E a garra desse cara foi o que me sustentou durante muito tempo. E ele mal sabe disso, que eu nunca falei isso para ele. E é isso. E como a Subedneia falou, e como aqui nós estamos falando dos nossos feridos, eu escrevi essa noite um texto que eu chamei de Exortação ao Veterano, na tentativa de buscar os nossos que estão ocultos atrás da vergonha, atrás da decepção e do abandono. Eu gostaria de ler para vocês. Eu quero para dar um apoio moral para o seu time. Me desculpa se eu gaguejar, tá? O que fazes tu, encolhido nesta choupana? Por que escondes da gente as tuas cicatrizes? Não vês que elas dão testemunho da intrepidez do teu espírito? Pega na minha mão e levante-te logo daí. Pensas mesmo que Deus poupou tua vida para que agora procrastinasse a missão que Ele confiara a ti? Como não sabes qual é o teu propósito? Claro que tu sabes. Diz para tu desta vaidade
e põe estes olhos para saltarem afora de ti. Vê tu a vastidão das dores do mundo. Não te vejas tu o único a senti-la. Tu percebes agora? Não seja tolo. Tua missão é servir ao bem, homem. Então levanta-te. Ainda há um que fazer enorme. Esqueça-te da aposentadoria dos homens. O teu Senhor ainda não te mandou descansar. Quem disse que tu não serves para nada mais? Olhe bem, consegues ver a força na face daqueles jovens que vêm lá? Que tu não movas um dedo. És, ainda assim, a motivação daqueles moços. Há em seus olhos freima em vingar-te. Eles honrá-lo-ão, carregando o estandarte que já não mais podemos carregar. E este pendão lhes se tornará mais leve quando eles souberem que em sua retaguarda há gigantes para os quais hinos e poemas foram cantados. Esqueça-te dos príncipes e imperadores efêmeros. Eles vêm e vão como a brisa matutina. Engula tua mágoa com azeite e vinho, seco no jantar, pois deves apenas aos que te antecederam as leis e as gerações futuras, e não ao concílio dos hipócritas. Achas mesmo que tu escolheste o teu ofício? Deus foi quem te vestiu, por julgar-te capaz de suportar o fardo da farda e do mundo. E tu sabes bem que o és. Olhes tu à tua volta, veja quantos os teus se voltaram para Deus ao notarem a mão divina sobre ti. Vejas quantos estão de pé sobre o alicerce que tu és. Levanta-te, herói. Ainda chegará o dia em que receberemos o prometido laurel e congregaremos com nossos irmãos no paraíso. Mas enquanto esse dia não chegar, temos o dever, em nome de Deus, dos nossos irmãos tombados e nossas famílias, de servir e proteger, ainda que seja servir de inspiração e proteger nossa fé. Obrigado. Ótimo. Opa. Opa, estou com um probleminha aqui. É que tem ainda um slide para terminar. Então, senhores, a nossa mensagem final, e para haver qualquer mudança, para fazer o que nós precisamos fazer, é muito importante, né, que a gente esteja unido. Unido, olhando esse policial como uma estrutura primordial para que a sociedade possa também nos valorizar. Que a valorização comece de dentro para fora. Que a sociedade possa um dia nos olhar realmente como verdadeiros heróis que somos. Então, muito obrigada e até a próxima.